Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Benevides e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de grafos. Ainda vamos ver um pouco da parte teórica, digamos assim, apresentar o que é um grafo e algumas estruturas relevantes dele, mas lembrando que nesses encontros nós não vamos nos aprofundar muito no conceito grafo, porque o nosso objetivo principal é chegar nas GNNs, nas Graph Neural Network. Então, nós não vamos nos aprofundar, por exemplo, nos algoritmos de caminho mínimo, como o algoritmo de Dijkstra ou Bellman-Ford, ou nos algoritmos de fluxo máximo, como o algoritmo de Ford-Fuchson, ou nos de árvore geradora mínima, como o de Kruskal, tá? No máximo eu vou apresentar eles, mostrar que eles existem, mas nós vamos passar brevemente por isso e daí nós vamos chegar nas GNNs e algumas aplicações delas, tudo bem? Então, vamos para os slides que eu preparei para vocês para dar continuidade ao nosso encontro, tudo bem? Então, aqui estão os slides e nós vamos ver o que nesse encontro? Nós vamos ver alguns conceitos básicos, como nós, direção, aresta e graus, tudo bem? Então, vamos começar com os nós. Quando falamos de grafos, devemos entender que eles são formados, como eles são formados, né? Como que eu consigo construir um grafo, ou melhor, como é a representação de um grafo. E então, o primeiro elemento que veremos é o nó. Os nós representam os elementos de um grafo. Então, aqui eu tenho a representação e esse círculo, essa circunferência vermelha é a representação mais básica de um nó, certo? Num contexto mais prático, quando nós, por exemplo, falamos de redes sociais, esses nós eles podem representar pessoas. Então, eu posso ter aqui as pessoas que representam a minha rede social, que estão na minha rede social, representadas como nós. Tudo bem? O próximo que nós vamos ver são as arestas. Arestas são estruturas que conectam os nós dos grafos. E ainda num contexto de rede social, essas arestas podem representar as relações que os nós ou as entidades, as pessoas, possuem entre si. Então, aqui eu tenho uma aresta, certo? Aqui eu tenho um nó, e esse nó pode ser uma pessoa, e esse nó outra pessoa. Então, a aresta ela pode simbolizar uma relação entre essas duas pessoas. No caso, pode ser uma relação de amizade ou alguma outra. Então, se nós temos que essa aresta aqui, ela representa uma relação de amizade entre essa pessoa e essa pessoa, logo essa daqui e essa daqui, elas não possuem uma amizade, pois não tem nenhuma aresta conectando elas. Tudo bem? O próximo é a direção. Quando falamos de grafos, esses grafos podem ser dirigidos ou não dirigidos. Existem algumas outras nomenclaturas para falar dessas direções, mas a literatura básica que eu estou usando, ele trata como dirigidos ou não dirigidos, tudo bem? Os grafos dirigidos, as arestas possuem uma direção. O grafo não dirigido, as arestas não possuem direção. Então, os grafos dirigidos.
A representação de um grafo dirigido é através de setas apontando a direção como apresentado a seguir. Então, eu tenho um nó e o outro nó. Perceba que a seta sai desse nó e vai até esse. Em um contexto de redes sociais, onde os nós representam as pessoas e as arestas, no caso aqui setas, representam algum tipo de relação entre esses, quando eu crio um grafo dirigido, eu posso estar me referindo à influência que essa pessoa tem sobre a outra. Então, se a seta está saindo desse nó e indo para esse, representado por essa seta, eu posso dizer que essa pessoa aqui influencia essa pessoa aqui. Então, isso é útil quando nós formos tratar um contexto de GNN, quando eu quiser avaliar, por exemplo, os impactos que uma campanha de publicidade ou alguma outra coisa vai ter sobre uma comunidade. Eu analiso a minha comunidade como um grafo, analiso as direções, ou seja, quem influencia quem, e então eu consigo usar, por exemplo, um algoritmo de dispersão para ver como que essa informação vai se propagar nessa comunidade. Qual vai ser a reação dessa comunidade? Se uma reação positiva ou negativa. E daí eu consigo fazer a avaliação antes de executar essa campanha. Tudo bem? Os grafos não dirigidos. A representação de um grafo não dirigido é através de linhas, não apontando a direção de um nó ao outro, como nós já vimos anteriormente. Eu tenho aqui uma pessoa, um nó e uma aresta. Então, nesse caso, não importa ou não existe nenhum tipo de influência sobre um nó para outro nó. Tudo bem? Nós temos o grafo bipartido. Também, um grafo bipartido é um grafo que pode ser dividido em dois conjuntos de nós, de forma que todos os nós de um conjunto estão ligados apenas os nós do outro conjunto e não há conexão entre esses dois conjuntos. Então, tem aqui um conjunto e outro conjunto. Esses nós desse conjunto estão ligados com esses nós, mas não há conexões entre esse conjunto aqui, por exemplo, uma aresta que sai daqui para cá ou daqui para cá, ou até mesmo daqui para cá. Isso não existe. A mesma coisa aqui, não tem daqui para cá e daqui para cá. Esse tipo de grafo ele é utilizado quando nós estamos trabalhando com uma arquitetura de Deep Learning, conhecida como RBM, ou Restricted Boltzmann Machine. Ela é uma rede neural hoje que nós utilizamos para fazer recomendação de produtos, por exemplo, recomendação de filmes, é um dos casos mais básicos que eu posso citar agora. Por exemplo, tem aqui meus neurônios, os filmes que você assistiu, e aqui, esses daqui são os neurônios de saída que vão indica e não indica. Então, ele vai fazer essa indicação a partir de uma RBM, tudo bem? Mas isso nós podemos ver mais para frente. E agora o grau. O grau de um nó diz respeito ao número de conexões que ele possui. No caso de uma rede social, por exemplo, o grau de um nó pode dizer respeito ao número de conexões ou amizades que aquele nó possui. Então, por exemplo, esse nó aqui, ele possui 2 conexões. Então, dizemos que ele tem grau 2. Esse possui 4. Então, o grau dele é 4. Isso não necessariamente você pode estar pensando que diz respeito à influência, né? Quanto mais elevado é o grau desse nó, mais influência ele tem. Isso não é verdade, isso diz respeito que ele tem
várias conexões. Só isso, tudo bem? Nesse primeiro momento. Então, nesse encontro eu fico por aqui. No próximo encontro, nós vamos começar a codar em Python, a programar em Python, e nós vamos ver como utilizar a biblioteca NetworkX para começar a construir alguns grafos, grafo direcionado, grafo não direcionado, como incluir arestas, como incluir nós. Nós vamos ver algumas operações básicas com essa biblioteca para nos aprofundarmos daí mais nos códigos em Python. Entretanto, ainda vou trazer algumas coisas em slides para vocês, tudo bem? Mas o foco daí vai ser mais a parte da programação, ok? Então, nesse encontro eu me despeço, muito obrigado a todos e até o próximo encontro.